Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos falar sobre carga elétrica. Pense num corpo qualquer e esse corpo ele tem cargas positivas e cargas negativas. Em geral, os corpos neutros, aliás, em geral os corpos são neutros, eles têm a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então esse corpo aqui que eu marquei com 6 cargas positivas, ele também tem 6 cargas negativas. Quando um corpo tem muitas cargas positivas e poucas cargas negativas, ou seja, quando um corpo tem mais cargas positivas do que cargas negativas, a gente diz que ele está eletrizado positivamente. Ele está eletrizado positivamente. Se um corpo tem mais cargas negativas do que positivas, a gente diz que ele está eletrizado negativamente. O que um corpo eletrizado negativamente tem mais do que um corpo neutro? Ele tem elétrons. Os elétrons são as cargas negativas. Então a carga do elétron é sempre negativa. O corpo que tem mais cargas positivas do que negativas, ele tem poucos elétrons. Então, assim, o corpo que tem cargas negativas em excesso, ele tem muitos elétrons. O corpo que tem poucos elétrons é o corpo que está com eletrização positiva. Então, esse corpo aqui ele tem excesso, tem poucos elétrons, tá bom? Ele tem poucos elétrons. E o que ele tem muito? Então, em excesso, ele tem prótons. Nossa principal pergunta é: quanto vale a carga de um elétron? Por que a gente precisa saber disso agora? Porque nós vamos usar muito isso quando tivermos, sempre que estudarmos eletrostática. Então, a gente precisa saber a carga do elétron, né? A carga do elétron, esse número vocês vão acabar decorando de tanto usar. A carga do elétron é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Como é um elétron, eu vou representar assim, ó, com um número negativo na frente, para dizer que a carga do elétron é negativa. A carga do próton, ela é positiva e vale o mesmo que a carga do elétron. Só que ela é positiva. 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual a unidade de medida de carga? É o Coulomb. Coulomb, que foi um físico que estudou muito esse assunto, tá bom? Então a gente já sabe que a carga do elétron é negativa e temos aqui o valor dessa carga. A carga do próton tem o mesmo valor, só que é positiva. Suponhamos que você tem o seguinte: você tem um corpo, você quer saber a carga de um corpo, né? Vamos supor que você quer saber a carga de um corpo, sabe que esse corpo tem 10 elétrons. Aliás, 10 é muito pouco, né? 10 elevado a 20 elétrons. 10 elevado a 20 elétrons. Quanto vale a carga desse corpo? Na verdade, é muito simples de calcular. É só você pegar o número de elétrons e multiplicar pela carga de um elétron. O número de elétrons é 10 elevado a 20. A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Na verdade, negativo, né? Na verdade, negativo. Tem que sempre lembrar disso. A carga desse elétron, a carga desse corpo vale quanto, então? Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes 10 elevado a 20. O que acontece aqui nessa conta? Você fica com 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 10 elevado a 20, a gente conserva a base e soma os expoentes. Portanto, como que fica a carga desse corpo? Vai ser igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 mais 20 é 1. Ou seja, a carga é igual a menos 16 Coulomb. Tá bom, a gente já sabe que os prótons têm carga positiva, que os elétrons têm carga negativa, já sabemos a carga de um elétron. E já sabemos calcular a carga de um corpo.
Acho que isso está bom para a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente ensina um pouco sobre eletrização. A gente vai estudar um pouco sobre eletrização. Até a próxima, pessoal.